Fala, trabalhador, trabalhadora da educação do Estado de Minas Gerais, Lindomar Gomes e Eduardo Bronzato. para mais uma live. Hoje a nossa conversa é sobre a reunião que teve hoje com o governo e mais 9 entidades que representam trabalhadoras e trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais. O Eduardo, enquanto presidente da ENG-CISDENG, esteve presente na reunião. Foi uma reunião longa, uma reunião extensa e, claro, vamos passar o resumo para vocês aqui da reunião e a importância da participação e das intervenções da ENG-CISDENG nessa reunião. Antes de passar para o Eduardo, eu queria fazer algumas ponderações. A primeira ponderação, vai colocando o seu nome, a sua cidade. Eu quero like aqui na nossa transmissão também, para que o nosso vídeo seja ranqueado e seja divulgado para todos os campos. Compartilhe geral também essa nossa live com todo mundo. E o Eduardo vai colocar uma mensagem aí do telefone da ENG-CISDENG para aqueles que quiserem se filiarem. É importante a gente fortalecer a entidade que luta pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras designados do Estado de Minas Gerais. Já está aí o contato para quem quiser filiar a ENG-CISDENG. E uma rápida ponderação aqui, gente. Olha, essa reunião que aconteceu hoje com o governo é fruto das diversas cobranças da ENG-CISDENG e também fruto de cobranças de algumas outras entidades. Mas a ENG-CISDENG tem batido muito nessa questão com o governo, tem cobrado, tem enviado ofício, tem feito representações junto ao Ministério Público, porque o nosso interesse é que o trabalhador e a trabalhadora da educação, que é o convocado, que é o contratado, tenha dignidade de trabalho. E, claro, toda vez que tem uma atuação em conjunto, que o trabalhador e a trabalhadora passam a aderir às nossas lutas, a força fica muito maior. Eduardo, vamos rapidamente resumir como é que foi a reunião hoje? Bora, Guidomar. Antes de a gente começar a falar sobre o resumo, pegando o gancho do que você falou, dando boa tarde também quem está nas nossas redes sociais, estamos na sua página no Facebook, estamos também na nossa página no Facebook, e os links já estão sendo compartilhados, viu, Guidomar? É importante, volto a dizer, pegando o gancho que você acabou de falar, além da pressão e do trabalho do CISDENG, isso coroa o nosso trabalho. Em que sentido? Quantas vezes a gente foi criticado, né, Guidomar, dizendo que era uma entidade que não era registrada, a gente tem esse tipo de crítica, né? Mas nós estávamos lá exatamente pelo trabalho que nós estamos desempenhando nesse tempo todo. Isso é importante demais, viu, Guidomar? Show de bola, Dudu, show de bola. Dudu, vamos lá, como é que fomos na reunião? Guidomar, foi uma reunião demorada, inicialmente a previsão dela era de 1 hora, e foi quase 3 horas de reunião, então eu peço até desculpa às pessoas sobre a questão que a gente tinha prometido uma live mais cedo, mas a circunstância não permitiu. Ô, Guidomar, foram tratados vários assuntos, e assim, de interesse maior, estou falando aqui porque eu sei que você está com compromisso, sei que a gente está com várias questões para serem feitas. Eu vou passar para o pessoal um resumo da reunião e depois a gente vai tirando as dúvidas dos nossos grupos, tá? O Guidomar, a primeira questão que nós perguntamos ao governo é sobre a questão de concurso para ESB e professor de anos iniciais. O governo disse que não vai haver concurso, por enquanto, para esses dois segmentos, tá? O ESB, ele falou que está fazendo um estudo, um planejamento de como será a questão resolvida, porque a gente sabe que tem todos os profissionais da área de ESB estão há 20 anos no Estado sem concurso público, né? Então, o governo, ele ficou de se posicionar em relação a isso. Nós passamos, aí eu passei para o governo, Guidomar, a nosso princípio jurídico da questão de direitos da Lei 100 e pedir para que ele seja reconhecido, principalmente para todos da Lei 100 e para os ASPs, porque resolve o problema. Resolve o problema, um dos problemas da educação. Então, eu passei o parecer, viu? E eles pediram, Guidomar, inclusive, que esse parecer que a gente tem aqui, feito por você e o restante dos advogados,
seja enviado. A gente vai ter uma reunião específica para isso. Quando você voltar aqui para contar, a gente fala. E já aviso o pessoal. Então, foi pedido isso na reunião, nessa questão. Professores do segmento dos anos iniciais também não vai ter concurso público. O governo, nós batemos na tecla da questão da municipalização, se era isso que estava impedindo o concurso público, o governo disse que não. Que tem a questão da municipalização, mas ele está falando sobre a questão de remanejamento. Então, ele está vendo a questão das vagas, então ele disse o seguinte, que haverá a possibilidade de um futuro próximo de ter concurso para o segmento de 1º ao 5º. E disse para nós também a possibilidade de haver concurso para professores de áreas quilombolas, tá, Lindomar? Foi isso que o governo passou. No mais, disse que vai ser montada uma comissão lá no governo permanente para discutir questões de concurso. Eu achei isso interessante. Fiquei assustado quando ele falou que tem 10 mil pessoas, Lindomar, pessoal e colegas, pedindo aposentadoria, com pedido hoje na Secretaria de Educação. Outra coisa que me deixou bastante... 10 mil pessoas com pedido de aposentadoria? Eu fiquei assustado, viu? Achei muita gente, tá? Aí foi feito, Lindomar, uma questão que nós fomos conversar com o governo sobre a divisão de vagas do concurso público, tá? Por quê? Houve um questionamento feito por outra instituição em relação o porquê das vagas não estão saindo das regionais. Tipo assim, Metropolitana B, são 12 vagas de história, mas para quais municípios? Aí o governo disse o seguinte, que ele vai adotar esse critério mesmo, as pessoas vão ter que escolher a regional que eles querem fazer o concurso, tá? E depois vão escolher as vagas, só depois de aprovado. Então o cara foi aprovado, ele vai ser chamado, vai escolher a cidade dele. Aí nós pedimos para ter essa publicidade desses municípios. Aí o governo ainda alegou que o que acontece? Muitas vagas podem aparecer depois e entrar no concurso. Entendeu? Então, é por isso que eles não vão colocar os municípios e sim apenas as regionais. Mantivemos o nosso posicionamento em relação a isso e eles ficaram de estudar e dar um retorno sobre essa questão. Aí eu fiquei assustado com outro dado passado pelo governo. Esse concurso que está em vigência, que termina em abril do ano que vem, Lindomar e colegas, tem 3.685 vagas, 20% das vagas ofertadas nesse concurso, que não foram preenchidas porque não teve aprovação nessas vagas. Então, um dos motivos que ele está falando sobre a regionalização do concurso público foi sobre isso. Ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Estou indo muito rápido, se eu está dando para o pessoal entender, tá bom, né? Tá bom, pode continuar. Tá ótimo, né? Ô, Lindomar, outra questão que nós fomos conversar é sobre a questão da educação especial. O pessoal estava em muitas dúvidas sobre a questão e o governo nos respondeu, tá? Primeiramente, o governo disse o seguinte, que ele acatou o pedido nosso, então o pessoal que tem licenciatura, né, muita gente que é formada em educação especial e estava questionando porque não poderia participar porque não tinha pós-graduação, o governo foi e reconheceu isso e falou que vai haver uma retificação no edital. Então, as pessoas que têm graduação, para essa área, até para as outras, licenciatura, e vai fazer essa análise. Então, a gente entende que vai haver essa retificação no edital. Vamos aguardar. Nos outros cargos, sobre a questão da pós, o governo ficou de pensar e dar um retorno. Eles vão conversar com a banca organizadora, né, com a comissão, desculpa, organizadora, e vai dar um retorno para nós. Outra questão que eu fiquei conversando com o governo, que a gente colocou na mesa, foi o seguinte: qual é as vagas? Aonde vão ser ofertadas essas vagas? Para as unidades escolares, para uma unidade escolar específica? A resposta do governo me deixou assim, eu fiquei meio perplexo, porque eu não esperava disso. Vou ser muito sincero para você. O governo falou o seguinte: eles vão investir esses profissionais em salas de recursos e em escolas exclusivas do Estado. Aí nós falamos o seguinte, mas não é todas as escolas que possuem sala de recursos. Não são todas as escolas que têm, né, todas as cidades que têm escolas exclusivas. Né? Inclusiva, desculpa, errei aqui no português. Então, é o seguinte, o governo falou que vai investir nesse segmento. Então, essas vagas vão ser
para essas funções, tá? Sala de recurso e as escolas inclusivas, tá? O Guidomar, outra coisa que eu achei, que eu fiz o questionamento foi o seguinte, então vamos lá, professor de apoio não entra, porque a gente sabe que hoje em Minas Gerais são 10 mil professores de apoio, segundo o governo. Então, o professor de apoio, ele não entra na questão da educação especial. Ele falou comigo, não. Aí eu perguntei, qual vai ser o critério de contratação desses profissionais para o ano que vem? Aí ele falou comigo que vai ser o concurso. Olha que eu achei uma incoerência, porque se você não pode tomar posse professor de apoio fazendo esse concurso, por que você tem que usar ele, então, como pré-requisito para você pegar contrato ano que vem? Então, pessoal, segundo o governo, é porque não dá para fazer um planejamento de quantas escolas vão ter alunos com necessidade de professor de apoio. Eu, como educador, acho isso incrível, porque daqui a pouco, então, nós não vamos ter um concurso para a polícia, porque a gente não sabe se vai ter bandido. Então, enfim. Mas foi o posicionamento, entendeu? Ele disse que vai ser critério, sim, para professor de apoio. Então, muitas pessoas que estão nos procurando nos grupos, perguntando, e para professor de apoio, outros segmentos, eu aconselho fazer o concurso, tá? Porque vai ser o critério para a contratação do próximo ano, o concurso. Então, quem aí é professor de primeiro ao quinto, que, não vou fazer, repense. Se você tem requisito para fazer concurso para qualquer cargo que tenha sua titulação, não deixe de fazer. Tá joia? O Guidomar, outras questões que foram discutidas na reunião, aí não fomos nós, né? Foi reivindicações de outras entidades, foi falando sobre a questão de cotas para negros, né? Inclusive, a gente recebeu uns pedidos dessa questão ontem, e antes de eu me posicionar sobre isso, fazer uma consulta, foi pedido por outra entidade, aí o governo disse o seguinte, ele não vai adotar critério agora das cotas, ele primeiramente falou isso, por ausência de uma legislação estadual. Segundo ele, a legislação que tem é federal e ela é baseada para concurso de entidades federais. Tá? Aí foi feito um pedido em relação a isso por outra entidade, a gente endossou também, porque nós estamos juntos, não tem isso. A gente está aqui para o benefício da educação, entendeu? Então, o governo ficou de pensar e dar um retorno, ok? Eu deixei mais para o final a questão de tempo, tá? O pessoal ATB, principalmente, expensão, o pessoal veio falar sobre a questão de tempo e a gente cobrou isso do governo, tá? Ainda mais porque teve um espelho, né, um organograma que foi colocado antes, que o tempo era para TB e expensão. Só que agora, no edital, não houve isso. Aí nós perguntamos para o governo qual foi o motivo. Aí o motivo dado pelo governo foi o seguinte, foi que a Advocacia Geral do Estado, ela entende que se for pedido, se for colocado tempo para TB, vai provocar o que eles chamam de reserva de mercado. Então, seria imprudente, não seria juridicamente viável essa questão. Eu fiquei perplexo com isso, sabe, Guidomar? Nós falamos o seguinte, está tendo uma discriminação aí. Se você está usando um critério de tempo, né, tempo de serviço para professor, por que nos outros cargos também não pode contar? Parece que eles se envolveram apenas num princípio jurídico. Aí o doutor Márcio estava presente comigo, o doutor Márcio alertou o governo nesse sentido, sabe? Falou que a gente pediu para rever essa situação, porque vai gerar várias ações, a gente tem certeza disso, no campo jurídico dessa questão. Isso aí seria uma fala para você na próxima live do doutor Márcio, né, porque vocês são advogados, e o governo ele fez o seguinte, ele falou que vai reunir, então, com a comissão organizadora do concurso e vai discutir essa questão. Mas a gente não abriu mão, não, tá? Foi isso que nós fizemos, entendeu? Então, foi marcada uma próxima reunião e o governo ele vai dar retorno dessa e de outras questões. Entendeu, Lindomar? Entendeu, pessoal? Outra questão, para finalizar a minha fala, nesse momento, aí não sei se a gente vai abrir para alguma outra fala, sobre a questão de pontuação.
teve uma entidade que ela bateu na tecla de que profissionais de empresas privadas não poderiam usar o tempo dele. Entendeu? Aí o governo já coloca a questão aí que seria desigual. Eu não entendo. Para uma realidade tem desigualdade, para a outra não tem, e vice-versa. Aí eu dei ideia, o sistema falou o seguinte: então faça um peso maior quem apresentar a contagem de tempo do Estado. Então parece que eles gostaram dessa ideia, Lindomar, e vão levar também para a comissão. Então nós pedimos isso, que seja contagem de tempo para todos os cargos e quem tem tempo de Estado esteja um peso maior. Tá joia? Show, Eduardo. Beleza. Eu estou vendo que tem outras perguntas aqui do pessoal sobre o tempo de ATB. Você já falou aí que está na pauta, na reivindicação. Sobre a questão da nova lei de convocação que já está na LMG. Na última live nós falamos sobre essa legislação que já se encontra e também as sugestões que foram dadas pela Eng-Cisdeng que o governo colocou no projeto de lei. Tem que passar ainda pelas comissões de admissibilidade da Assembleia Legislativa, para depois isso avançar dentro da Assembleia. Se vocês me perguntarem, não há um período. O período depende muito do interesse que o governo tem, inclusive de pressionar na Assembleia para as coisas caminharem. Isso aí pode demorar, gente, até 6 meses. Tem prazo legal? Tem prazo tranquilo. Por que tranquilo? Porque vai até maio do ano que vem a determinação do Supremo Tribunal Federal concedendo ao governo, né, a possibilidade de manter convocações até maio do ano que vem, que é o julgamento da ADI, que é a ADPF, julgada no Supremo Tribunal Federal no ano passado, tá? O Tiago está falando sobre o número da PL. Assim que passar na comissão, Tiago, nós passamos o número aqui para vocês, tá? Pode deixar, nós estamos acompanhando e também estamos fazendo as nossas pressões na Assembleia. E vamos mantendo tudo informado para vocês aqui, até para vocês também nos auxiliarem nessa pressão, tá bom? Sobre essa questão desse projeto de lei, nós vamos fazer uma live específica sobre isso, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso, tá bom? Então, Eduardo, eu acho que o que tinha para falar sobre a reunião específica com o governo hoje está dito, né? Agora também tem que esperar retorno do governo para essas solicitações que foram feitas, né, nos ofícios, tanto da Eng-Cisdeng, quanto também de outras entidades. A principal delas é sobre a questão do tempo do ATB, ok? Então, Guilherme, que eu vou pedir a todos que continuem fazendo pressão nas páginas, nas redes sociais dos governantes, principalmente do governador, né? Dele ouvir, dele acatar nossos pedidos. Quando eu falo nossos, de todos da educação. Hoje foi um exemplo, para mim, pelo menos pessoal, que se a educação fosse unida, Guilherme, se as entidades fossem unidas, isso não depende só de nós, porque a gente sempre está aberto, você sabe disso, todo mundo sabe. Gente, a gente ia conquistar muita coisa. É muita força, entendeu? Então, eu acho que a gente tinha que ter essa coesão, sabe? Então, eu peço a vocês que continuem indo nas redes sociais, principalmente do governador, viu, gente? Pedindo para acatar as nossas reivindicações. Quando a próxima reunião for agendada, a gente avisa e faremos uma live, né, novamente. E tem uma coisa importante, a gente está esquecendo de falar, viu, Guilherme? Amanhã teremos mais uma live importante ao meio-dia, porque nós fechamos parceria com um cursinho preparatório para o concurso do Estado de Minas Gerais. O pessoal estava cobrando da gente, a gente conseguiu fechar uma parceria, um cursinho muito bom, os caras são, como falam aqui na região, estão aprendendo, né? São top. Então, amanhã, meio-dia, nós vamos fazer uma live, né? Para nós apresentarmos essa parceria, essa empresa, e para nós falarmos para todos vocês como é que vai funcionar a dinâmica do cursinho preparatório. Tá joia? Não é isso, Guilherme? Isso aí, Eduardo. Aí tá aí o executivo concurso, que já tá aí. Essa é a parceria que nós vamos fazer amanhã. Vamos conversar com todos vocês sobre essa parceria, show de bola. A Maria das Graças Costa Silva está perguntando, e sobre o concurso para os ASBs? Já falamos aqui, tá? Tá no início da live.
O Valquimar perguntou sobre o concurso, vocês falaram de educação especial, já falamos de educação especial também, tá? Silvia Guimarães, para assistir a live amanhã, não, tá? Mas o preço que ele... Assim, indiscutível, o melhor preço e o melhor cursinho que tem hoje em Minas Gerais. Vocês vão ver que é um trem top, show de bola. Beleza? Eduardo, então, show de bola. Até amanhã, meio-dia. Até amanhã, meio-dia, com nós todos, né? Vocês, filiados, vocês, colegas, Lindomar, eu e Executivo Concursos amanhã, se Deus quiser. Um abraço, viu? Valeu, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Executivo Concurso. Até amanhã.